Olá, pessoal. Seja bem-vindo para mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Paulo Freire. Esse é o canal Simbiose. Peço a todos que ainda não se inscreveram que façam sua inscrição, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos lá para mais uma aula. E hoje nós iremos falar sobre biodiversidade. Essa palavra ela é utilizada quando nós queremos agrupar todos os seres vivos existentes no planeta Terra. Então, se eu quero usar uma palavra em que eu possa abranger todas as formas de vida existentes, eu utilizo a palavra biodiversidade. Desde as formas de vidas unicelulares até as multicelulares. Os seres vivos, eles estão divididos em reinos para facilitar o nosso estudo. E aí nós temos 5 reinos. Nós temos o reino Monera, nós temos o reino Protista, nós temos o reino Fungi, reino Planter e reino Animalia, a qual nós pertencemos. Nós iremos falar sobre um pouco de cada reino, as principais características e também os principais representantes. Antes, porém, é importante que nós saibamos que todo ser vivo possui o seu nome científico. Esse nome científico, ou essa nomenclatura científica, ela é importante para facilitar a comunicação e o entendimento entre os cientistas no mundo todo, tá? Então, desde uma bactéria até o ser humano tem o seu nome científico. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui um animal e em algumas regiões do Brasil é conhecido como cobra cega, tá? Em outras regiões do Brasil, eles são conhecidos como cecília. E aí, como que nós fazemos, né, para que isso seja resolvido? Para não gerar essa confusão de vários nomes para o mesmo ser vivo. Aí é que vem a importância da nomenclatura científica. Então, quando nós estamos estudando, nós não usamos esses nomes populares, ou também chamados de nome vulgar. Na ciência, nós utilizamos o nome científico, que no caso aqui, dessa espécie, é conhecida como Blanus cinereus. Quero chamar a atenção de vocês para entenderem que na nomenclatura científica, quando você vai dar um nome a um ser vivo, existem algumas regrinhas. Falarei aqui algumas dessas regras. A primeira é que o nome científico ele é binominal, ou seja, ele é composto por duas palavras. A primeira palavra é o gênero, que sempre vem com inicial maiúscula, e o segundo nome, a segunda palavra, é o que nós chamamos de epíteto específico. Este vem sempre com inicial minúsculo. Outro detalhe, o nome científico, ele será escrito em latim, tá? Não pode esquecer desse detalhe. Então, escrito em latim, binominal, por possuir duas palavras. A primeira palavra é o gênero com inicial maiúscula e a segunda palavra é o epíteto específico com inicial minúsculo. E também, quando você for escrever, ele tem que estar em itálico ou ou sublinhado, desculpa, sublinhado ou em itálico, ok? Então é importante que você saiba que qualquer ser vivo que exista tem o seu nome científico. E aquele que ainda não foi descoberto, quando for, também receberá um nome científico.
E aí, nós continuamos falando agora dos reinos. O reino Monera é um reino conhecido como reino das bactérias. Também, nesse reino, existem as cianofíceas, ou cianobactérias, ou também chamadas de algas azuis. Mas o principal representante aqui são as bactérias. E quais são as características principais das bactérias, né? Ou seja, dos seres que compõem o reino Monera? Todos os componentes do reino Monera, todos os seus representantes, eles serão unicelulares, ou seja, formados por apenas uma célula, e procariontes, ou seja, esses seres, a sua célula não é constituída pela carioteca, que é uma membrana nuclear que envolve e protege o material genético. Isso são os seres procariontes. Nós temos aqui um exemplo de bactéria, que é o Streptococcus mutans. Essas bactérias, elas causam problemas nos dentes, a famosa cárie, tá? Já aqui nós temos outra bactéria, que são conhecidas como Lactobacillus acidophilus. São bactérias benéficas. Essas aqui ajudam na produção de vitaminas em nosso intestino. Então, vale ressaltar que existem bactérias benéficas, mas também existem aquelas maléficas, tá? Este é o reino Monera, que é o reino mais simples por conta de que seus seres são unicelulares e a organização deles é bem simples. Nós temos também o reino protista. Esse reino protista, nós temos aí como representantes os protozoários e as algas. Os protozoários, eles são unicelulares e são eucarióticos. Quer dizer o quê? O que é um ser eucarionte? É um ser vivo formado por célula, lógico, e que esse ser vivo tem o seu material genético protegido e envolvido pela membrana nuclear, também denominada de carioteca. Então, o único reino que é procarionte é o reino Monera. De reino protista até o reino animalia, todos os seres vão ser eucariontes, tá? E no caso aqui, os protozoários, eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, não sintetizam o seu próprio alimento. Não pode esquecer desse detalhe. Já as algas, que também pertencem ao reino protista, elas são eucariontes. Agora, nós temos algas unicelulares e algas multicelulares, ou seja, são algas formadas por bilhões de células, tá? E as algas são seres autotróficos, ou seja, aqui sim, esses seres têm a capacidade de sintetizar o seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? Aqui nós temos um exemplo de protozoário, que é o paramécio, né? Ele é unicelular. E nós temos aqui a imagem de algas vermelhas, né? Que são pluricelulares ou multicelulares. O paramécio, ele é heterotrófico e as algas vermelhas são autotróficas. Vamos agora aqui para o reino fúngico. O reino fúngico, como o próprio nome diz, os seus representantes são os fungos. Eles são seres eucarióticos. Nós podemos ter fungos unicelulares ou multicelulares, e os fungos são heterotróficos, ou seja, não são capazes de produzirem seu próprio alimento ou sintetizar. E os fungos, para se nutrirem, eles vão absorver nutrientes, geralmente de matéria orgânica. Nós temos aqui uma imagem de um fungo, que é o Penicillium crisógeno, né? A gente observa que ele está aqui, ó, colonizando essa laranja, ajudando na sua decomposição. Então, uma função muito importante ecológica dos fungos é ajudar na decomposição da matéria orgânica, assim como também as bactérias ajudam nesse processo de decomposição. Os fungos, eles podem também ajudar na fabricação de medicamentos, como antibióticos. Eles são importantes também
na fabricação de alimentos, de bebidas, tá? E também tem aqueles que são venenosos, como esse exemplo aqui, e que nós temos aí a Amanita muscaria. É um cogumelo, né? Que ele é alucinógeno, então é perigoso, tá? Então, os fungos, eles vão ter várias importâncias, né? No meio ambiente, tanto a importância econômica, ecológica, ok? Nós temos agora o quarto reino, que é o reino planter, ou reino dos vegetais. Ele também, esse reino é conhecido como reino metafita, tá, pessoal? Eles são todos os representantes do reino planter. São eucarióticos, multicelulares e autotróficos, ou seja, são seres com a capacidade de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, quem é capaz de fazer fotossíntese? Os vegetais do reino planter, as algas do reino protista e algumas bactérias também do reino monera, tá? E aqui no reino planter, nós vamos dividir os seus representantes em 4 grupos. Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. As briófitas é o grupo de plantas mais simples que existe. Acredita-se que foi o primeiro grupo a surgir, evoluir, desenvolver no planeta Terra, tá? Eles são de tamanhos bem pequenos, alguns centímetros apenas, essas plantas, e elas são encontradas geralmente em lugares sombreados, úmidos, tá? Nós temos como representante os musgos. Então, nessa imagem aqui, nós observamos um tapete verde, né? Esse tapete, na verdade, são plantas pertencentes ao grupo das briófitas, tá? Que são os musgos. Nós temos também o grupo das pteridófitas, como eu falei anteriormente. Nós temos aí como principal exemplo as samambaias, né? Todo mundo já deve ter visto na casa da avó, da tia, de um vizinho, uma samambaia. As samambaias, elas dominaram o planeta Terra por muito tempo, né? Registros fósseis mostram isso, que existiam samambaias de dezenas, centenas de metros, né? E acredita-se que elas tenham dominado o planeta juntamente com os dinossauros. Também nós temos aí o grupo das gimnospermas, que nós temos como exemplo o pinheiro, né? As gimnospermas são vegetais geralmente encontrados mais em regiões de clima frio, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, elas vão ser encontradas mais comumente em regiões do Sudeste e Sul, principalmente. E nós temos aqui as angiospermas, né? Que é o grupo mais abundante de plantas do planeta Terra. Duas características nos fazem distinguir o que é uma angiosperma. Primeiro, a presença de flor e a segunda, a presença de frutos. Então, se eu estou andando em algum lugar, eu vejo uma planta com flor, eu já sei que essa planta pertence ao grupo das angiospermas. Eu vejo um vegetal com frutos, eu já sei que aquele vegetal pertence ao grupo das angiospermas. E eu coloquei como exemplo aí a mangueira. O seu nome científico, mangífera, indica, tá? Então, esse é o reino planter. E para finalizar, em relação aos reinos, nós temos o reino animalia, né, a qual nós pertencemos. Quais são as principais características do reino animalia? São seres eucariontes, pluricelulares ou multicelulares e heterotróficos, ou seja, são seres que não têm a capacidade de produzirem seu próprio alimento, tá? Esses animais, eles são divididos em 2 grandes grupos, os invertebrados e os vertebrados. Os animais vertebrados são divididos em 5 classes, que são os mamíferos, os peixes, as aves, os anfíbios e os répteis. Todos esses animais são vertebrados, tá? Essas 5 classes. E o que distingue um animal, o que caracteriza um animal vertebrado, é justamente a presença da coluna vertebral. Todo animal vertebrado vai ter essa coluna vertebral, ou
também vai ter a presença do crânio. Essas são as principais características de um animal vertebrado. E também nós temos os animais invertebrados, que são aqueles que não possuem a coluna vertebral. Nós temos aí os insetos, aranhas, caramujos, né? Minhocas, camarão, caranguejo e etc. Tá? Então, nas próximas aulas, nós estudaremos inicialmente os animais invertebrados, todos os grupos, todos os filos, e depois, na sequência, nós estudaremos os animais vertebrados, as 5 classes, tá? Aqui, pessoal, nós temos um gráfico mostrando a quantidade de espécies de animais vertebrados e invertebrados pertencentes ao reino animalia. Observe aqui que nós temos os animais cordados. Os animais cordados são os animais que são vertebrados, é porque recebem também esse outro nome, essa outra denominação. E dentre os animais cordados ou vertebrados, existem cerca de 54 mil espécies de animais vertebrados. E aqui nós temos os outros animais invertebrados, ó. Dentre os animais invertebrados, nós temos o grupo mais numeroso, os artrópodes, tá? Aqui nos artrópodes, nós vamos ter, por exemplo, o gafanhoto, a barata, o caranguejo, né? Camarão. E dentre esse grupo de artrópodes, ou filoartrópoda, nós temos cerca de 1 milhão de espécies que representam esse grupo ou esse filo chamado artrópode, tá? É isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre biodiversidade. Se tem alguma dúvida, deixe lá nos comentários, que eu estarei respondendo assim que possível. Compartilhe o vídeo. Aquele seu amigo que está aí agora na pandemia, tendo que estudar sozinho em casa, sem a presença do professor, tem um trabalho para entregar, tem uma prova para fazer. Então, compartilhe lá com ele que vai ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado pela atenção e bons estudos.